Oi, estamos aqui novamente, ao vivo, almoço com aprendizagem e companhia. Gente, eu fico doida com os filtros que tem por aqui, mas por enquanto nenhum deu certo, né? A gente fica querendo ficar um pouco mais bonito, tenta colocar um filtro, mas vamos do jeito que dá, não é mesmo? É assim que funciona. Um grande abraço, seja bem-vinda, Adriana, psicóloga Adriana. Muito obrigada pela presença de vocês que estão entrando aí no nosso almoço com aprendizagem. Vamos falar hoje um pouquinho com uma pessoa muito bacana, uma palestrante de excelência, pesquisadora. Ela vai falar sobre o currículo dela, a formação dela para a gente também. E a gente vai falar um pouquinho sobre aprendizagem e saúde mental. Sério, né? Assunto, né? Dentre os vários assuntos muito sérios que a gente sempre conversa aqui, sempre trazendo novidade, resultado de novas pesquisas feitas. Hoje a gente vai falar sobre um assunto também que é de extrema importância. Muitas vezes, professores da educação ficam só preocupados com a questão quantitativa de números, né? Nas avaliações, final de ano, nota. Eu, como professora, vivo muitas vezes isso e isso me angustia muito. Porque mais do que isso, existe algo além que é a saúde mental. A gente precisa de estar aberto a compreender isso e dar as mãos sobre isso, não é mesmo? Então, vou chamar aqui a Luciana. A Luciana já deve estar entrando aí. Luciana bem, Psi. Qualquer coisa, Luciana, se você estiver por aí, manda um recadinho para mim aqui. Porque eu estou chamando Luciana. E a doutora Ângela, tá? É nossa parceira, companheira. Muito obrigada pela presença de vocês, Ana Rosa. Muito obrigada por todos que estão chegando aí. Horário de almoço, né, gente? Nosso horário de almoço. Luciana. Acabei de te enviar um convite, Luciana. E vou enviar também um convite para a doutora Ângela Matilde, que também deve estar chegando. Doutora Ângela também, sejam muito bem-vindos ao Almoço com Aprendizagem com Maria. Olá, Oi, minha amor, tá boa? tudo bem? Vocês conseguem me ver? Ainda não, que a sua câmera tá virada para frente. Vira ela para você como se você fosse fazer uma linda selfie. Ah, Ai, agora sim! Ai, tudo bem? Luciana, é um prazer ter você aqui no Almoço com Aprendizagem. Prazer é todo meu. Eu não resisto ao convite de vocês, porque eu Ai, adoro estar com vocês. e deve ter corrido, né, bem? Porque o horário de almoço pra gente tem dia que é terrível, né? É, mas deu tudo certo. Aqui Que estamos. bom, que bom. Luciana, fala um pouquinho pra gente sobre a sua formação, sobre o seu trabalho, né? As pesquisas que você desenvolve. Fala um pouquinho pra Show. gente, para depois a gente entrar no nosso bate-papo, que hoje é muito importante. Eu acabei de falar sobre a importância desse nosso bate-papo hoje, que especialmente nesse final de semestre agora, é uma coisa que me incomoda muito como professora, sabe, Luciana? Fazendo só um parêntese aqui, que é a questão muitas vezes do olhar só quantitativo, né? Principalmente final de semestre, e a gente às vezes deixa de lado, a escola às vezes deixa de lado algumas coisas que vão além dessa nota no diário, sabe? Que é Exato. essa saúde mental. Então, essa saúde mental com aprendizagem, como é que a gente pode estabelecer essa relação aí? Então, eu vou passar a palavra para você se apresentar, e aí depois a gente dá início ao nosso bate-papo. A doutora Ângela deve estar chegando por aí, ela sempre tem atendimento nesse horário, ela está terminando os atendimentos dela e a gente sempre manda o convite para ela, ela entra. Então, mas A pode ir se gente, apresentando aí. Muito obrigada. pronto. Meu nome é Luciana, Luciana Bem. Costumo dizer que bem é sobrenome, mas assim, sabe? A gente pega o bem de verdade, tudo bem, Claro. né? É, eu sou psicopedagoga, tenho formação em arte-terapia, tenho formação em psicanálise, estou caminhando aí com a psicogerontologia, com a psicomotricidade relacional, com a neuroaprendizagem, porque a gente nunca para,
né? A gente sempre tem a sensação de buscar mais conhecimento, de se aperfeiçoar mais, sobretudo nos dias atuais, né? Nesse Uhum. momento aí de pandemia, que a gente não sabe se é um momento ainda de pandemia ou se é um pós-pandemia, porque aqui no Ceará nós já estamos com um índice bem elevado novamente, né? Já estamos Verdade. aqui temerosos. Mas, enfim, trabalho diretamente com aprendizagem. Costumo dizer que quem trabalha com aprendizagem, né, trabalha com o ser humano. Então, eu não costumo delimitar idade. Eu trabalho com a criança, com o jovem, Sim. né? Eu atendo também na faixa etária sênior. Eu acho que a aprendizagem acontece em qualquer lugar, a todo momento e com todo mundo. Sim, Com claro. relação à pesquisa, né, eu tenho já alguns capítulos publicados em livros. O primeiro livro que eu fiz uma contribuição foi um livro de estudos de caso, da ABPP, onde os componentes da comissão científica tiveram a oportunidade de cada capítulo, né, relatar um caso, e eu, junto com uma outra colega, a gente relatou um caso de um pré-adolescente, onde ela atendia, né, enquanto psicopedagoga, e eu entrava como supervisora nesse caso, e aí trouxe alguns instrumentos da arte-terapia. Então, esse foi a primeira publicação. Depois, em seguida, veio o livro Supervisão Psicopedagógica, da Reflexão à Ação, em parceria com o Uhum. Sueli Fermon, que também é do conselho da ABPP. Ela hoje é presidente da ABPP na Paraíba. Então, junto com Sueli, a gente teve a oportunidade de fazer esse registro nesse livro falando sobre supervisão psicopedagógica. E depois, em um terceiro momento, enquanto docente de uma faculdade, junto com o diretor dessa faculdade, a gente fez esse livro, né? Entrei como organizadora com ele. E esse livro ele vai falar sobre a psicopedagogia clínica e institucional em diversas perspectivas. A gente trouxe aqui capítulos produzidos pelos próprios professores da instituição. E Que legal. recentemente, essa semana, né, coincidiu de ser em uma única semana, foi um grande presente para mim. Foram os lançamentos de 2 livros que aconteceram. Né? Na quarta-feira passada, aconteceu o lançamento deste livro, que é resultado de um trabalho que eu venho desenvolvendo junto a uma equipe multidisciplinar Que aqui no bacana. CIAD, no Centro de Desenvolvimento Infantil da Assembleia Legislativa do Ceará, que se chama Perspectiva Interdisciplinar no contexto do TEA. Né? É o resultado de um trabalho de uma equipe que vem focando mesmo nos seus estudos e a sua praxis junto ao transtorno do espectro autista. E no sábado, né, nós tivemos também aqui o lançamento, que aconteceu presencial, mas vamos ter também o lançamento online do livro Psicopedagogia, Saberes e Contextos. Esse livro Olha. foi resultado, né, da ideia, da idealização de uma colega, Carol, está até aqui, uma das Tá organizadoras do colocando livro, carinha Caroline cheia de coração Torquato. para você. A Carol, né, e a Kelma, que são grandes queridas mesmo daqui da Seção Ceará, grandes colaboradoras da BPP Seção Ceará, associadas titulares, né, participam dos projetos sociais, e aí elas convidaram pessoas, né, que têm esse engajamento com a psicopedagogia, e saiu essa lindeza que está esse livro. Então, esse livro foi lançado agora, e a gente avisa quando tiver o lançamento online. O nosso intuito também, diante dessa obra, é fazer se divulgar a psicopedagogia, Com né, certeza. sobretudo não só para profissionais, mas para os psicopedagogos em formação, né? E Uhum. tornar esse livro acessível e que ele viva dentro dos corações e que colabore, em geral, com a prática psicopedagógica. Tem Enfim, uma eu acho Rosilene. Rosilene Pisci aqui, você conhece? Rosilene Psique, sim. Ah, Rosilene até pediu para entrar aqui. Pode entrar aí, Rosilene. Pode entrar. Ela deve estar querendo deixar um beijinho ao vivo para você aí, ó. Aceitei seu convite.
Ai, sejam muito bem-vindos. Tá lá, Rosilene. Olá, seja Obrigada pela sua bem-vinda. presença no Almoço com Aprendizagem. Seja bem-vinda. Ah, Obrigada. pois bem, então assim, né? Rosilene, você fala de onde? Eu falo isso aí Itaipuaçu, Maricá, do Rio de Olha, Janeiro. Rio de Janeiro. Olha Ó, só. que coisa boa. Você trabalha aí também nessa área, né? Professora, sou Que ótimo, psicóloga. que ótimo. Muito obrigada pela sua presença, viu? Continua aí assistindo o nosso bate-papo aí, que a Luciana hoje vai falar sobre um assunto muito importante. Eu já gostei do título do livro. Aí, tá vendo? Pode, Coisa já deve estar aí boa. nas editoras, né? Nas livrarias, né, Luciana? Depois entra lá no meu Instagram e a gente vai conversando. Eu vou passando as informações direitinho de como adquirir, certo? Ótimo, ótimo. Muito obrigada pela sua presença, viu? Tá, tchau, tchau. Um abraço. Mas continua, Lu. Pois é, Isabel, pois é. Então, assim, né? A minha atuação é clínica. À tarde trabalho aqui no meu espaço e pela manhã estou no CIAD. Mas também atuo na formação dos psicopedagogos, né? Ministro aulas. Então, assim, a psicopedagogia hoje, para mim, de fato, é a minha grande paixão. O meu grande amor, é a minha atuação, é o que eu desejo para sempre continuar nessa área que eu tanto amo, tanto quero bem. Ótimo. E então vamos lá. A doutora Ângela deve estar chegando para o nosso almoço. Enquanto isso, a gente vai iniciando o nosso bate-papo. Tá Me ótimo. fala, Luciana, de acordo com tudo isso aí que você tem trabalhado, inclusive nesse período pandemia, né? Estivemos aí por 2 anos e hoje a gente trabalhando na clínica e na escola, você deve estar vivenciando isso aí, principalmente quando a gente pega uma criança, por exemplo, ou pega uma criança com uma dificuldade para um apoio pedagógico, né? Que está no 5º ano, na verdade, se a gente for fazer uma análise crítica mesmo, pedagógica, essa análise você vai tirar aí o 4º e o 3º, ela estaria no 2º, Exatamente. Eu né? costumo dizer que esses anos aí a gente deu um pulo, um salto, que em determinado momento a gente fica com uma confusão temporal, né? Até para poder Uhum. se situar. Não sei se acontece com você, mas às vezes eu vou contar uma história, eu digo, gente, há 2, 3, 4 anos atrás, não, peraí, mas só de pandemia foram 2 anos. Então tem que refazer essa conta direito, né? Porque a gente fica meio que desorientado. Agora vamos imaginar isso na perspectiva do aprendizado. Como é que isso não como isso constitui o aprendizado contemporâneo, né? Porque Verdade, também é uma forma de construção. verdade. E é E a exatamente Angela está isso. chegando. Exatamente esse olhar que a gente tem que ter, né? Como é que isso acontece? Como você vivenciou isso nos seus estudos, nas suas pesquisas, quando você trata sobre a saúde mental e a aprendizagem? Ei, doutora Ângela, seja bem-vinda. Eu tive que desligar tudo aqui para poder retornar ao modem. É, Olha só. Boa tarde, Ângela. Boa tarde, meu bem. Bem, É a única pessoa que é do bem e tem o nome do bem. é, é uma literalmente, das, é uma das. É, Mas ela tem literalmente na sua assinatura o bem. o é, bem, isso mesmo. tem até no nome. Vamos lá. Pois bem, é o seguinte, Isabel, eu estava aqui refletindo, né, enquanto você falava, eu acho que a gente precisa olhar para essa situação por três óticas a princípio, né? Acho que a gente olha pela ótica da escola, né? Pela dos pais ali, dos pais que tiveram também que enfrentar uma barra danada. Eu acho que ainda são quatro, né? Dos sujeitos diretamente envolvidos nesse processo, no caso as crianças, adolescentes, né? Quem está né, em processo, e dos profissionais que acompanham esse sujeito. Né? Então, se a gente pensar nessas quatro perspectivas, vamos lá, a escola. Que susto a escola teve de repente ter que inserir uma nova modalidade de se trabalhar,
né? A sua grande maioria, pelo que eu pude acompanhar, os professores não estavam habituados com essas ferramentas, e isso traz para a gente a reflexão que nós precisamos, enquanto profissionais da educação, né? Enquanto gestores, professores, enfim, buscarmos capacitação, mesmo que a gente pense assim, será que isso no momento é necessário? Mas o aprendizado ele é tão amplo que a gente foi pego com uma surpresa tão grande diante de uma situação que muitos não conheciam as ferramentas, né? Então, a gente precisa mesmo conhecer várias coisas, porque em situações inesperadas, a gente não sai também levando sustos e precisando adquirir, né, determinadas habilidades, conhecer ferramentas de supetão. Então, assim, eu vejo que houve por parte das instituições, né, toda essa correria, claro, porque não esperavam pelo acontecido, né? Muitos professores não conheciam as ferramentas, tiveram que se adaptar a essa realidade. Vamos agora para os pais, que também, de repente, na sua grande maioria, ficaram em casa, trabalhando. A escola passou para casa, quer dizer, ela saiu daquele espaço físico que a gente acredita que seja o espaço de aprendizagem por excelência, que é lá a escola, onde eu deixo meu filho, é lá onde ele aprende, né? E ela veio para dentro de casa. O trabalho dos pais veio para dentro de casa. Imagina tudo isso dentro de um espaço só. Né? Eu tenho duas filhas. Eu tenho uma que hoje está com 6 anos, mas estava na época de 3 para 4 anos, e tenho uma de 14. Então, era uma logística aqui, já pensando enquanto mãe, uma logística maluca para dar conta de tudo isso, e eu não parei de trabalhar, os atendimentos acontecendo, porque tinha essa necessidade que acontecesse. Né? As aulas online, que eu estava com disciplinas na época sendo ofertadas, acontecendo. Então, a escola, o trabalho veio para dentro de casa. Essa família, por vezes, também não estava preparada para isso. Né? Tinha um celular, mas não tinha uma ferramenta, um computador com a tela maior. Teve que passar por toda uma adaptação. Eu sofri isso que eu não encontrava uma câmera para adaptar no computador, porque tinha esgotado. Verdade. Né? E, de repente, os pais se viam numa situação de estar mediando a aula com os filhos, quando não sabiam nem quais eram as reais necessidades dos filhos. Então, acho que foi quando também as famílias começaram a ver de mais perto, a conseguir alcançar, reconhecer quais são as reais necessidades dos seus filhos. Porque até então estavam na escola, a escola chamava, conversava-se com os pais, encaminhava para o profissional ficava lá em processo com o filho, o pai era chamado, mas ele não via, digamos assim, em loco, como aconteceu durante a pandemia. Né? Então, muitas situações surgiram daí também. Vamos agora pensar nesse sujeito, porque tudo girou em torno dele. A escola, os pais, né? Todo o processo de adaptação, os terapeutas. E esses alunos, como é que eles se sentiram? E eu fico a pensar. Um dia eu estava conversando com meus botões. Nossa, qual será a faixa etária que mais saiu prejudicada nesse período? Aí analisava por várias situações, né? Vamos lá pensar na educação infantil. Nossa, como as crianças aprendem quando são pequenininhas, com as trocas, né? Com as partilhas no ambiente. A socialização, né? Com a socialização. Meu Deus, com as questões mesmo sensoriais que a escola proporciona, né? Esse contato. E as crianças ficaram praticamente privadas disso, ficaram diante de uma tela. Por mais que os professores se esforçassem, porque eu vi o esforço das professoras da minha filha, da menor, da educação infantil, né? O esforço de fazer com que o espaço da casa trouxesse o mínimo de condição de aprendizado de uma situação que a gente sabe que só poderia acontecer no contexto coletivo. Né? Então, essas crianças, as menores, ficaram privadas de tudo isso. E aí vamos para os maiores. Fundamental 1, que agora já estão todos no Fundamental 2, a grande maioria, no início da pandemia estava no Fundamental 1.
que estão entrando na adolescência, estão naquele período da pré-adolescência, quando eles necessitam também de mais desse momento coletivo, Sim. onde eles passam a se identificar com o grupo, quando eles passam a construir sua identidade, também foram privados disso. Então, quantos pré-adolescentes, quantos adolescentes saíram prejudicados, sobretudo nessa questão da socialização? Quantos relatos eu ouvi de pais dizendo assim, Luciana, eu não sei o que aconteceu com meu filho, com a minha filha, porque depois dessa pandemia parece uma outra pessoa, é uma pessoa tímida, é uma pessoa que tem receio de se comunicar. Mas por quê? Porque a situação promoveu isso, né? E por mais que estivessem os familiares em casa, como estava todo mundo também envolvido numa dinâmica de estudo e de trabalho, acabava que todo mundo ficava sozinho. Estava dentro do mesmo espaço, mas estava sozinho. Então, gerou-se aí uma solidão, né? Uma solidão vivenciada de forma coletiva dentro de casa. Vamos agora pensar no contexto geral, no prejuízo geral desse contexto da pandemia. Hoje, a gente tem crianças que estavam bem pequenininhas na educação infantil e estão agora no processo de alfabetização. A gente vê aí a grande necessidade nesse momento dos profissionais que trabalham com o processo de aprendizagem, né, estarem sendo procurados. Eu até digo nas minhas turmas de psicopedagogia o seguinte, eu disse, olha, nunca vi um momento tão propício para o psicopedagogo. Porque é uma situação onde a quem se recorre é a psicopedagogia. Porque o nosso objeto de estudo é a aprendizagem. E a defasagem está exatamente aí. Por mais que tenha sido de forma primária, né, atingido aquele sujeito numa perspectiva emocional, mas vai refletir na aprendizagem. E esse retorno à escola é um outro grande desafio. Como é que eu passei 2 anos em casa, mudando de turma, colegas entrando e saindo, professores trocando, e eu conheci essas pessoas só pela tela, e agora? Conhecer, ver pessoalmente, será que a gente vai se reconhecer? Eu lembro de um relato da minha filha que ela disse assim, mamãe, é tão estranho ver as pessoas sem máscaras. É verdade. Então, assim, não sabia mais como eram as feições do ser humano. É verdade. Né? A pessoa está sem máscara, era estranho. Quantos relatos de adolescentes eu ouvi aqui no momento de atendimento que dizia assim, Luciana, já está sendo flexibilizado o uso de máscara, mas eu vou continuar usando por opção. E por que sua opção seria essa, continuar utilizando máscara? Não porque eu tenho vergonha, não sei o que as pessoas vão achar de mim. Tem muito isso mesmo. Né? Então, assim, não sei o que as pessoas vão achar de mim, eu tenho vergonha de me mostrar, porque eu sempre me mostrei diante de uma tela e, por vezes, essa imagem estava até desligada, ficava só o áudio ativo. Verdade. Então, como é que eu vou me deparar diante de uma sociedade onde eu não tinha contato? Era como se eu estivesse ali dentro de uma redoma, o meu contato não fosse direto, e agora o meu receio de entrar em contato com os grupos, né, os quais eu preciso participar, sem saber se eu vou ser aceito. Como as pessoas vão me ver. E como eu vou também ver essas pessoas. Será que eu tenho expectativa demasiada ao ponto de que quando eu vê-la, eu vou me surpreender, eu vou me decepcionar? Como é que isso vai acontecer? Então, um outro grande desafio foi, depois que a gente fica em casa, retomar para essas atividades presenciais. Sem falar que gera-se um medo, um receio também, por parte dos pais, dos filhos transitarem, porque ficaram muito tempo resguardados. Então, a gente, se for analisar por uma perspectiva sociocultural, psicológica, cognitiva, pedagógica
E aí eu vou entrar mais, motora, porque a gente passou muito tempo parado. Uhum. A gente passou tanto tempo parado, sentado numa cadeira, diante de uma tela, que isso fez com que a gente se engessasse dentro desse contexto e não conseguíssemos até nos libertar para situações de movimento. Para mim, ficou muito mais cômodo resolver situações assim. É isso que eu ia te falar, porque de repente, para alguns, caiu como uma luva. E agora, ele, por opção, ele não tem desejo de voltar, porque ele continuou no seu casulo, que ficou confortável para ele, sabe? Muitas vezes a gente percebe uma necessidade de retorno em alguns aspectos por uma questão de giro da economia, de movimentação econômica do país. Mas em se tratando de ser humano, de questões emocionais, a gente percebe que muitos ainda continuaram com o desejo de permanecer cada qual no seu quadrado, escondido, dentro de suas casas, dentro de seus quartos, né? E aí a gente percebe a depressão de uma forma assim gritante na casa de alguns, para alguns. Então, o que motivou, claro que eu não vou falar, né, em cima de pesquisa que eu tenha feito, mas o que a gente percebe como profissional muitas vezes, uma motivação, não como o desejo de sair de trás das telas, porque eu prefiro conversar com alguém no WhatsApp. Tem coisa que eu vou falar no WhatsApp com alguém que eu não falaria olhando no cara a cara no presencial. E especialmente os adolescentes, eles adoram isso, né? Então, o que motivou foi a questão econômica do país, que precisava de movimentar. Não um desejo deles de falar, nossa, Luciana, eu estou com muita vontade de todo dia ir para a escola me encontrar com você. É verdade. Se tornou uma zona de conforto para muitos, né? E é aí onde a gente tem que pensar até que ponto a saúde mental, né, ficou abalada diante desse processo. Porque, veja bem, a zona de conforto, já está dizendo, é uma zona de conforto, onde a gente está ali, está tudo ótimo, está tranquilo. Mas tem um ditado que diz, a zona de conforto, ela não é frutífera. Sim. Quando a gente está na zona de conforto, não há evolução, não há desenvolvimento. Não tem Se a movimento. zona, se a zona de Não tem conforto fosse movimento. boa, o bicho preguiça ia ser o rei da selva. Não tem movimento, né? Exato. Então a gente precisa movimentar, a gente precisa mexer, a gente precisa se deslocar. Olha, eu vejo aí, eu acompanho alguns cursos que estão acontecendo, onde profissionais que fazem o curso estão na luta para que a coordenação, né, os outros colegas aceitem voltar paulatinamente para o presencial, porque precisam, tem essa necessidade, mas a grande maioria não quer, está confortável para mim. Verdade. Até Muito. porque está confortável, porque eu estou na minha casa, eu estou, né, de forma mais, digamos assim, confortável mesmo, com as minhas vestimentas, né? Eu posso aqui desligar a câmera um instante ali na cozinha, pegar algo e ficar mastigando. Verdade. Enfim, tem todo um contexto que é confortável, Sim. mas o prejuízo, né, dessa falta de contato direto, dessas relações, das discussões mesmo, dessas trocas presenciais, são inúmeras. Uhum. Né? Ontem mesmo eu estava em devolutiva com os pais, e a mãe olhou assim para mim e disse, Luciana, vamos supor aqui que o nome da criança seja Pedro, né? Disse, Luciana, no fundo eu sinto que quem está precisando se cuidar é a mãe do Pedro. Aí eu disse, mãe do Pedro, pois vamos cuidar de você. Porque para o Pedro evoluir, você tem que estar preparada, tranquila, do lado dele. Então, assim, quando a gente tem um processo de adoecimento, porque é um processo de adoecimento, quando a gente fala de saúde mental abalada, Com se a certeza. gente observar, nem sempre é só um membro daquela família. Tem um contexto de adoecimento ali que vai acontecendo, né? E que alguém precisa chegar
com a iniciativa, alguém que seja mais resiliente, ou alguém que busque um profissional, enfim, que traga uma ferramenta diferente para quebrar aquele paradigma. Porque senão aquele processo ele vai perpetuar. Uhum. É aí onde entra o cuidado com a saúde mental. E como é que uma criança, um adolescente, como é que nós mesmos vamos aprender se a gente não está bem internamente? O meu processo de concentração vai diminuir, a minha atenção, a minha percepção. Como é que eu aprendo? Com tudo Uhum. muito reduzido. Para que se ocorra aprendizado, a gente precisa estar com, eu costumo dizer assim, que o nosso corpo, a gente precisa estar com as nossas taxas hormonais tudo equilibrado, né? Nosso corpo precisa disso. Que é um E perigo quando o está nosso desequilibrado. cognitivo, ele precisa estar com as nossas funções executivas equilibradas. Se não tiver, a gente não processa. Verdade. Então, existe um processo de adoecimento coletivo, que a gente precisa olhar para as nossas famílias, a gente precisa olhar para a gente e se perceber também como um sujeito que precisa de cuidado. Porque é Uhum. muito fácil a gente também olhar para o outro e dizer, olha, eu estou aqui, né, para o que você precisar. Mas e nós? Como é que nós estamos para lidar com a situação? Né? Será que eu estou preparado realmente para apoiar alguém? Ou será que apoiar alguém nesse momento, para mim, seria um esforço a mais, já que eu estou tão fragilizado? Então, É. aí entra o processo do autoconhecimento, né? A gente precisa se perceber, a gente precisa olhar para si, para que a gente se perceba em condição ou não, para poder também apoiar o outro. Uhum. E o que eu vejo, no geral, é que dentro de contextos familiares, né, sempre tem situações delicadas relacionadas à saúde mental que precisam ser trabalhadas, que precisam ser cuidadas. Porém, isso não acontece só com um sujeito, isso tem que acontecer também num contexto coletivo. Uhum. Então, o ideal, eu levei meu filho para a psicopedagogia porque está com demandas relacionadas à aprendizagem. Mas vamos ver o contexto familiar Antes como da se comporta, aprendizagem, por que que né? chegou? Na verdade, a pergunta é por que que chegou na aprendizagem? Por que é que chegou no aprendizado, É, né? e a questão é que as pessoas sempre buscam um psicopedagogo como conteudista. Sim, Então, quando o psicopedagogo começa a requerer da família outras atribuições, né, rotina, verdade. regras, atributos, os pais preferem tirar da psicopedagogia e levar para um profissional que trabalha com conteúdo formal. Verdade. Porque fica mais fácil. Até para exigir do filho, falando, a culpa é sua, você se Uhum. vira, porque, Uhum. né? Mas e eu então perguntar ao psicopedagogo, você também vai trabalhar as matérias que estão ruins? Uhum. Infelizmente, muitos psicopedagogos, sem saber a sua dinâmica, sem Sim, saber o seu foco, trabalham a aula particular. E é, aí, depois, quando quer retomar na psicopedagogia, a família não acredita mais. Exato. verdade. E isso é tão real, Ângela, que eu já Uhum. recebi situações aqui, né, para o primeiro dia de atendimento com a criança, e a criança chegou com a mochilinha, abriu e me entregou um caderno. Aí eu disse, tudo bem, conversando, eu ia aplicar a EOCA, né? Já tudo prontinho ali, aí só tinha o caderno. Aí eu disse, você trouxe o seu caderno? Não, eu trouxe o caderno que a outra psicopedagoga passava as tarefas de casa, eu trouxe para você ver. Aí eu fui, não, então vamos conversar aqui. Aqui você não tem tarefa de casa, que a gente vai trabalhar condições para que você faça sozinho as suas tarefas de casa, não precisa de ninguém, né? Que você tenha autonomia para isso. Então, assim, infelizmente ainda há, né, toda essa confusão diante da prática psicopedagógica que por vezes confunde os pais, Claro. né?
onde a gente, enquanto profissional que trabalha de forma ética, a gente trabalha pautado realmente naquilo que surte efeito, porque a gente vai trabalhar com as habilidades preditoras. O Sim. que é que acontece? Tem psicopedagogo aí fazendo trabalho de professor, né? Como a gente chama aqui, professor de reforço, e existem agora tantos outros nomes que estão dando, né? Que elaboram os nomes aí, mas resumindo, dá na mesma coisa. Né? Verdade. Então, o ideal também, mas eu sempre digo, quando você tem a oportunidade de, enquanto profissional, conversar com os pais e explicar de fato qual é o seu trabalho, Uhum. né? Mesmo havendo toda essa forma distorcida de se lidar ainda com o conhecimento do que é de fato a psicopedagogia ou não, os pais optam por quem faz um bom trabalho, né? Uhum. Porque reconhece a importância do que está sendo feito. Sim, com certeza. Eu tive uma experiência muito bacana, uma oportunidade muito bacana, sabe? Doutora Ângela e Luciana, eu trabalhei como psicopedagoga juntamente em algumas sessões com uma psicóloga. Que experiências incríveis que eu tive, gente. Porque eu trabalhava na minha área da psicopedagogia, em algumas sessões ela me convidava, né? Avisava previamente, me convidava para participar, porque eles estavam trabalhando a questão de desenvolver mesmo a fala, a construção de texto, e eles tinham muita dificuldade de ter essa autonomia. Então, nós trabalhamos algumas dinâmicas em grupo. Ela automaticamente desenvolveu a área dela dentro da psicologia, e eu a minha área dentro da psicopedagogia, que aí depois cada uma fazia o seu relatório de dar devolutiva para a família. Mas assim, não só eu, ela e o aprendente, não. A gente pegava uma sessão com 2 ou 3 aprendentes, que estavam adolescentes, da mesma idade, que estavam fazendo, e a gente trabalhava com aqueles 3 naquele dia. Avisava a família previamente, comunicava a eles, perguntava se eles aceitaram, né? Eles aceitariam, e eles falavam sim, né? Um ou outro às vezes falava não, eu não quero. Aí a gente também respeitava, mas aquele falava assim, não, eu quero. Então a gente começou a trabalhar dessa forma em algumas sessões, porque inclusive tinha um que eu acho a coisa mais linda do mundo. É a adolescente, estava morrendo de vergonha, ela trabalhando a questão da depressão com ele tocava violão lindamente, gente. E aí nós, nesses momentos, nós trabalhamos em grupo, ele com mais 2 trabalhando, ele começou, nós sugerimos e potencializamos ele de compreender que ele poderia fazer isso na escola também. Aí nos intervalos, ele começou a tocar o violão, levou o violão dele um dia para a escola e começou a tocar o violão dele na hora do intervalo para aquele grupinho de colegas, de amigos que ele tinha. Gente, isso deu um gás no menino, que ele falou assim, ele começou a se achar, né? Eu sou. Principalmente adolescente que perde menina, que quer encantar as menininhas, né? E ele ali tocando, dedilhando o violão, que ele tocava muito bem. Então, assim, são oportunidades de trabalhar a clínica e são tantas nuances aí que a gente desenvolve tão bem na prática, tanta coisa boa. Assim, eu acho que esse exemplo que você traz aí vai exatamente dentro do contexto que eu sempre falo, né? A gente saber qual é de fato o objeto de estudo da psicopedagogia, que é a aprendizagem, e, sobretudo, ressignificar aquele conceito de dizer que a psicopedagogia trabalha com as dificuldades, né? Uhum. Aí vocês foram buscar exatamente uma habilidade, um talento dele, e que através dessa habilidade, algo que ele tinha, né, Sim. não como dificuldade, mas como habilidade, Sim. vocês conseguiram, através disso, ressignificar toda a história. Potencializou e ele foi super bem em todos os conteúdos depois dentro da escola, porque ele começou a se sentir importante dentro da escola também. Eu sempre gosto de fazer algumas perguntas específicas para os pais, tipo, diga para mim 3 grandes qualidades dos seus filhos. Eles param para pensar. Mas se eu disser assim, diga para mim 3 dificuldades, é tão rápido, façam esse teste para É vocês verem. verdade, é verdade. Né? Então, a Uhum. gente precisa aprender a olhar mais para as pessoas, reconhecendo o que elas têm de bom. Uhum.
Porque o que elas não têm de tão bom assim, elas também já sabem. E por vezes elas precisam ser reconhecidas naquilo que elas são boas. Porque tem hora que elas nem sabem que são tão boas assim. Elas Sim. precisam que você mostre, que você aponte para elas o quanto elas são boas, né? Então, eu vejo isso de forma muito clara. Me dê 3 grandes qualidades aí, 3 grandes habilidades, mas se eu disser, me dê 3 dificuldades, é rapidinho. Até porque a gente passa muito tempo pensando nas dificuldades. A gente passa muito tempo preso naquilo que não é bom, né? É igual a gente pensar na perspectiva de futuro. Como é que eu vou pensar no futuro se eu passo o tempo todo preso pensando no passado e no que não foi bom? O que não foi bom fica para trás, passou. Vamos pensar no futuro que está por vir, para esse futuro. O que é que eu preciso? É conhecer minhas habilidades, o que eu tenho de bom para fazer e investir nisso. Porque se eu ficar preso no que passou, vai me dar depressão. Se eu ficar preso também esperando as coisas caírem do céu, sem eu passar a agir diante daquilo, eu vou ficar com o nível de ansiedade lá em cima, né? Então, a gente precisa ter pé no chão e dizer, a partir do que eu tenho hoje, do que eu oferto para mim mesmo hoje, o que é que eu posso fazer, né, para buscar dar um passo à frente? Eu acho que se a gente também olhar para a gente pensando no que a gente tem de melhor, a gente consegue também construir, né, o nosso caminho, a nossa realidade de forma bem mais leve. Porque a Verdade. gente já carrega muitos fardos, né? A gente tem as nossas dificuldades familiares, de trabalho, enfim. E se a gente não passar a ver as coisas de forma mais leve, a gente não vai conseguir dar esse tão precioso passo que a gente precisa, né? Verdade, verdade. Luciana, doutora Ângela, quer falar alguma coisa? Que nosso tempo aqui está encerrando. Nós queremos agradecer muito, muito, muito sua participação. Esse almoço com aprendizagem, falando sobre saúde mental e aprendizagem, ele é muito importante. É um assunto que a doutora Ângela sempre gosta de voltar e abordar, né, doutora Ângela? Que elas precisam de andar de mãos dadas, a educação e a saúde. Se a gente não tiver de mãos dadas, fica muito difícil a caminhada. Torna-se quase que impossível. Mas impossível. E respeitar, né, o diálogo sempre é o melhor caminho para se ter essa saúde mental. O que está acontecendo muito, né, pós-pandemia é que as pessoas se viram desnudadas durante esses 2 anos de refúgio, né, com medo de morrer. Mas muitas pessoas se refugiaram com medo de morrer e morreram para si, Sim. né? Morreram para os casamentos, morreram para as escolas, morreram para a família. Tanto é que nós temos um alto índice de separação, né? Um alto índice de suicídio. Então, o povo enlouqueceu, né? Agora, o interessante é que se enlouqueceu refletindo sobre si. Então, isso é uma coisa que a gente tem que observar, como que é difícil, é muito fácil ver o outro, é muito fácil orientar o outro, é muito fácil estar com o outro, mas como é difícil estar conosco, como que o silêncio dificulta tanto. A gente tem que chegar em casa, liga a televisão, liga isso, liga som, né, e a panela. Então, assim, você precisa de som, mas não precisa de diálogo. Então, isso é muito preocupante, porque quando você está educando um filho e ele é exemplo, e quando ele vê que o seu diálogo não é direcionado a ele, mas para tapar o seu silêncio, ele vai buscar na casa da vizinha, o diálogo com a vizinha, o diálogo com o vizinho, né? O diálogo com a professora. Então, essa pandemia, esse vírus, veio sacudir a sociedade de uma certa forma que ele ainda não foi embora. A gente já está na 4ª dose, vai entrar na 5ª, na 6ª, na 10ª, e ele está aí para nos lembrar como é difícil nos olhar no espelho, né? Várias sequelas nós tivemos de memória, né? Renal, cardíaca, N, mas uma das maiores sequelas
é o que eu estava fazendo com a minha vida anterior à pandemia. Sim. Nós temos ansiedade, né, a síndrome da gaiola, depressão, N coisas. E aí, o profissional menos buscado nesse período foi o psicopedagogo. Por quê? As pessoas acham que o psicopedagogo só trabalha com aprendizagem formal. Não. Nós trabalhamos com uma aprendizagem geral. A gente não faz terapia de organização mental, emocional. Isso é da área da psicologia. Mas o que a gente faz é levar prazer para esse nosso paciente, para esse nosso aprendiz, de vivenciar todas as aprendizagens humanas. Esse que é o diferencial. O psicopedagogo trabalha com essa formação. É a capacidade de eu ter um lápis e eu conseguir falar através do lápis. É a capacidade de eu ter uma borracha e ter a capacidade de recomeçar. É a capacidade de eu ter o lápis de cor e colorir aquilo que está difícil. A interação social dos meus colegas é sair do lugar de tchutchuco e ser um social, né? Um sócio emocional. Então, o psicopedagogo é um profissional de muito peso, é um profissional de muita importância, é um profissional que ele não pode ficar de fora de nenhuma avaliação, de nenhuma intervenção, porque ele é o profissional da liberdade do ser, ou seja, tudo aquilo que eu tenho no contexto eu posso trabalhar, eu posso intervir, né? Eu só não posso colocar esse meu aluno, esse meu aprendiz, esse meu paciente numa gaiola, mostrando para ele que ele é incapaz de. Muitos psicopedagogos, quando chega lá, você sabe o que você veio fazer aqui? Eu não sei, não. Não, aqui você vai aprender. E aprender, o menino já está mais do que aprendido, ele tem que vivenciar o que ele aprendeu. Esse é que é o nosso espaço psicopedagógico. Mas você ganhou 0, você tem que estudar. Esse aí é outro papel, né? 0 é nota, gente. 0 é nota. Quando a gente trabalha que 0 é nota e que ele tem que trabalhar dentro dele, né? O porquê que ele ganha 0? Por que você ganha 0? Aí você começa 0,1, 0,5 e pronto. A psicopedagogia, ela não é a profissão de você passar de ano. Isso é da escola. É a profissão de você gostar de aprender. É isso que a gente faz. E é nisso que a gente tem o conselho, né? Nós temos associação, né? E nós, o tempo todo, a gente bate na tecla da formação, dessa ética, dessa renovação, porque a aprendizagem é um não bem colocado, é o sim bem colocado, né? São parcerias que movem tudo isso. Então, assim, falar de psicopedagogia é ficar aqui e acabar o Instagram. Verdade. Eu consegui. E é o que eu falei com a Luciana no início, doutora Ângela, a senhora ainda, né, não tinha entrado, comentei isso com ela. Chega final de semestre, isso aí que a senhora está falando de uma forma prática, nos angustia muito quando a gente está, inclusive dentro de sala de aula também, desempenhando um outro papel. Porque quando a gente está do lado de cá, como clínica, e aí depois você fecha essa janelinha e abre a outra porta para você entrar no outro espaço como professor, e você vê só essa preocupação de quantificar o aluno em nota no final do semestre e o próprio aluno se colocando naquele papel também de que ele só quer aquilo ali, me fala só isso aí, só isso me interessa, é muito preocupante, porque eu fiz uma pergunta essa semana, eu falei assim, gente, o que é aprender para vocês? Vocês estão preocupados com a nota do diário? Aprendizagem, sério mesmo, aprendizagem limita-se apenas a isso? E eu estou falando de aluno de faculdade, de nível superior. Então, a gente está trazendo resquícios aí de uma vida inteira, disso aí que a senhora está falando. Eu só compreendo que aprendi se eu tirar 10, se eu tirar 9, e minha nota estiver lá no diário, eu fechando. Eu aprendi. Honestamente, tem profissional que pode até tirar 10 lá no diário e colocar lá, aluno,
Mas na vida, na prática, não dá dois, gente. Não dá. Olha Fora a barata aí, ó. Olha a barata aí. Fora a saúde emocional, que eles não preocupam com isso. É o que a senhora falou. Eu até, tudo isso que a senhora falou, achei interessante que eu fiquei pensando aqui, esse tempo todo lidando com a pandemia, olhar para o meu silêncio e tal, fora lidar com os nossos monstros, doutora Ângela, que não é fácil, não. Então você, né, enlouquece. E bicho-papão existe. A pandemia mostrou que bicho-papão existe, que cuca existe, que demônio existe. Por quê? As pessoas se depararam com o espelho. Então, nossa, como que é difícil. Então, assim, saúde mental. A educação descobriu que ela também é responsável pela saúde mental. Com certeza. Muito bom. Faça suas considerações finais aí, Lu, que a doutora Ângela fez a dela. Vamos lá. A Ângela colocou aí algo muito importante também, né? A gente está muito ligado no imediatismo, nos resultados imediatos, nas respostas imediatas. A gente está muito ligado no falar, né? Às vezes não é nem falar, é vomitar o que se pensa. Né? E eu acho que algumas coisas a gente precisa aprender, que tem tempo para tudo. Eu até postei esses dias no Instagram, botei, tem tempo para tudo. Tem tempo para colher, mas teve o tempo de plantar. Ninguém vai colher sem plantar. A gente tem que plantar, tem que cuidar para poder lá na frente colher. Então, existe um tempo que a gente precisa respeitar. E qualquer queima de etapa aí, qualquer urgência, qualquer ansiedade, por vezes, que a gente ultrapassa, pode prejudicar o processo. O nosso do outro. Então, a gente precisa ter cuidado com essa questão do imediatismo. Um outro ponto que é bom a gente também pensar é sobre a escuta. A gente precisa ouvir mais. O Ben Alves tem uma crônica, que nessa crônica dele ele diz, as pessoas procuram muito cursos de oratória, quando na verdade a gente precisaria mesmo era se matricular em cursos de escutatória. A gente precisa ouvir mais, ouvir a si próprio, ouvir o outro. A gente precisa perceber através dessa escuta e desse olhar, que é o que a gente tanto fala que o psicopedagogo precisa desenvolver, o olhar e a escuta. E ter cuidado com o que fala, porque por vezes essa nossa fala, que a gente nem quer que seja agressiva, para o outro que está passando por um momento de sofrimento psíquico, passa a ser agressivo. Então, Sim. Se a gente tem o mínimo de conhecimento disso, por que não utilizar esse recurso? E que fica aqui a grande reflexão, que eu acho que é a peça-chave dessa nossa conversa de hoje, é pensar na saúde mental do outro, do contexto coletivo, mas sobretudo da nossa. Não adianta a gente falar se a gente também não busca se cuidar, se a gente também não busca equilibrar a nossa família para poder trabalhar com a família dos nossos aprendizes. Verdade. Não adianta a gente pensar em aprendizado se eu também não me coloco na função de aprendente. Eu só quero ser o ensinante, porque para a aprendizagem acontecer, eu preciso caminhar entre essas duas situações. Então, que a gente possa, acima de tudo, ter sensibilidade, porque eu acho que a aprendizagem, ela só acontece mesmo com sensibilidade. Agradeço o convite de vocês. Nós que agradecemos. Foi maravilhoso conversar aqui com vocês. E a gente tem que lembrar que loucura é contagiante. Mas a saúde mental é processo, é um processo, Então, tem muita gente aí contagiando os outros com loucura. Depois, para organizar essa cabeça, nosso Deus. Mas é um processo. Tudo é um processo. Verdade. Até para morrer, Até para morrer. Até para enterrar, doutora. E é burocrático. Totalmente, gente. Totalmente. Até para enterrar existe um processo. Vocês não vão em velório, não.
Ô, gente, falar um negócio com vocês pra gente finalizar a nossa live. Só pra gente descontrair, pra gente não ficar contagiado da saúde mental, né? Porque a minha já tá abalada, já tem alguns anos. Mas vamos lá. Ô, Luciana, eu estou com inveja santa sua, meu amor. Mas uma inveja santa, desde a hora que começou essa live, eu vou verbalizar isso aqui em rede nacional. Eu tenho um problema sério com o frio. Eu fico deprimida, e eu estou vendo você sem blusa de frio, Luciana. Eu estou aqui bem leve, ó. Calorzinho, viu? Pois é, Luciana. Pensa, eu vou ter que mudar para aí. Aqui no Ceará, Fortaleza sempre é quente, né? Aqui em BH, nosso Deus, até o Pedro Henrique tá com frio. Pensa. Gente, muito obrigada. Grande beijo para vocês. Tenham um restante de dia maravilhoso. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau.